Exemplo 3. Esse exemplo é um pouquinho mais complexo, pessoal. Então vamos tentar entender passo a passo de como resolver, tá? Então suponha que eu tenho S, um número positivo, tá? E eu quero calcular o valor da integral imprópria de 0 até mais infinito dessa expressão. E, né, exponencial elevado a menos S vezes x, cosseno de x. Então vamos ver como que a gente pode trabalhar. Então, quem é a integral de 0 até mais infinito de elevado a menos sx cosseno x dx? Ele é o limite. Qual que é o problema? O problema está no mais infinito. Então, o limite para t indo para mais infinito da integral de 0 até t de elevado a menos sx cosseno de x dx. Ok? Bom, eu preciso calcular essa integral. Eu preciso calcular a primitiva dessa aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro a primitiva. Eu poderia acompanhar com o limite? Poderia. Mas para não confundir e acabar esquecendo o limite, a gente vai achar apenas a primitiva. Então, quem é a primitiva? Então, a integral indefinida de elevado a menos sx cosseno x dx. É isso que eu quero calcular. Tá? Bom, para calcular, a gente vai utilizar o método por partes. Tá? Por partes, eu vou chamar, então, isso aqui de u e esse aqui de dv. Então, o meu u vai ser e elevado a menos sx e o meu dv vai ser cosseno de x dx. Bom, se o meu u é esse, quem é o meu du? O du eu vou derivar isso aqui. Isso aqui é composta, não é? Composta de funções. S é uma constante. Então eu vou derivar em relação a x. Então derivada exponencial é ela mesma. E elevado a menos sx. Vezes a derivada de menos sx em relação a x. Vai ser menos s. Ok? Então esse é o nosso du. Ok. Se o nosso dv é cosseno de x, então quem é v? Ou seja, quem é a primitiva de cosseno? Então, olhando lá no ciclo trigonométrico, né? Primitiva, eu vou fazer o contrário, né? Se eu tenho aqui cosseno, vou ir para seno, né? Seno de x. Aqui, dx. Tá? Então, ou seja, o du vai ser menos s elevado a menos sx dx. Muito bem. Então, quanto que é, né? Como que é a expressão da integral por partes? Como que é esse método? Esse método é a integral de u dv vai ser u vezes v menos a integral de v du, não é? Então vamos lá. Então aqui vai ficar u vezes v. Quem é a nossa função u? Nossa função u é exatamente essa. Então e elevado a menos sx vezes v. Quem é v? Seno. Então vezes seno x menos a integral de v, quem é a função v? Seno. Vezes du. Quem é du? Du é tudo isso aqui. Então, vezes menos s elevado a menos sx dx. Ok? Muito bem. Agora a gente tem um menos aqui com o menos lá fora, então vai passar para fora. Então isso vai ficar e elevado a menos sx seno de x mais, menos com menos mais, o s é constante, então eu posso passar ele para fora. Então s vezes a primitiva, né, a integral, de e elevado a menos sx, daqui, vezes seno dx. Ok? Não coube aqui o dx. Muito bem. Fiz essa integral. Bom, cheguei com uma integral muito parecida com essa aqui. Então não me simplificou. O que eu faço? De novo aplico integral por partes. Onde quem é a minha u e quem é o meu du? dv. Então e elevado a menos sx vai ser meu u de novo. E seno de x dx vai ser o meu v, meu dv. Tá? Então se o u é e elevado a menos sx e o dv é seno de x dx, então se o u é e elevado a menos sx, é uma composta, derivada dessa composta, derivada da exponencial é ela mesma.
vezes derivada que está lá dentro. Derivada de menos sx, o s é uma constante. Então isso é menos s. Tá? E aqui, derivada de seno, cosseno. Mas qual que é a integral de seno? É menos cosseno. Então aqui é menos cosseno de x. Opa, aqui implica que v é igual a menos cosseno de x. Isso. Então vamos substituir de novo. Então eu guardo esse pedaço ali que já está lá fora, eu deixo separado, né? E elevado a menos sx seno de x. Tá? Mais s vezes. Então no lugar dessa integral agora eu aplico o método por partes. Então vai ficar u, que é essa função, vezes v. Bom, essa função aqui então é menos s elevado a menos sx vezes v. Opa, pera. Não, é u vezes v, certo? U vezes v. Quem é u? U é e elevado a menos sx. Então, e elevado a menos sx. Tá. Quem é v? V é menos cosseno. Menos cosseno de x. Ok. Menos a integral, agora de v, quem é nosso v? Menos cosseno. Vezes du. Agora sim, opa. Então aqui implica que o dx, aqui eu escrevi errado, então dx, du, é igual a isso aqui, dx. Então isso aqui é menos s elevado a menos sx dx. Ok, então aqui eu já escrevi o v, quem vai ser o du? O du é exatamente menos s elevado a menos sx dx. Muito bem. Então agora vamos simplificar isso aí. Bom, simplificando então esse caso, como que a gente fica? Então vai ficar e elevado a menos sx seno de x mais s vezes. Bom, aqui tem um menos, né? Então vamos já distribuir esse s. Tem um menos aqui, então menos s elevado a menos sx cosseno de x. Essa é a primeira parte. Menos, bom, aqui menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Então menos s vezes a integral de s. Bom, esse s aqui é uma constante, não é? Então ele passa aqui para fora. Com esse s que já está lá dentro, lá fora, multiplicando, vai ficar s quadrado. E elevado a menos sx cosseno de x dx. Ok? Então fiquei com essa expressão. Ou seja, o que a gente obteve? Ou seja, a gente obteve então que a primitiva de e elevado a menos sx cosseno de x dx nada mais é do que e elevado a menos sx seno de x menos s elevado a menos sx cosseno de x menos s quadrado, a integral de e elevado a menos sx cosseno x dx. Né? Lembra aquela ideia, quando eu falei da integral por partes, eu falei que ia ter alguns exercícios que a gente tinha que integrar por partes duas vezes e a gente ia chegar na mesma integral de onde a gente saiu? Isso não tem problema. Por quê? Porque eu posso passar essa componente para o lado de lá. Quando a gente passa essa componente para o lado de lá e tira essa integral em evidência, isso vai ficar então 1 daqui. Aqui tinha menos s quadrado, eu passo para cá positivo, então mais s quadrado. Vezes a integral de e elevado a menos sx cosseno x dx. Ok? E o que vai sobrar desse lado? Desse lado vai sobrar e elevado a menos sx seno de x menos s e elevado a menos sx cosseno de x. Ok? Então, a gente consegue passar esse que está multiplicando aqui, dividindo. Então fica aqui a integral de e elevado a menos sx cosseno de x dx. Vai ser tudo isso aqui, eu posso tirar o e elevado a menos sx em evidência, se eu quiser. E elevado a menos sx
vezes seno de x menos s cosseno de x. Só tirei o e elevado a menos sx aqui em evidência. E aí, esse da cara aqui que estava multiplicando vai vir dividindo. 1 mais s quadrado. Tá? Então, essa aqui é a nossa primitiva. Tá? Então, essa é a nossa primitiva. Então, calculamos a primitiva, o que a gente faz? A gente volta para cá. Então, vamos lá. Voltando para cá, então, isso aqui é o limite para t indo para mais infinito da primitiva, que é exatamente essa aqui, que é e elevado a menos sx, vezes seno de x, menos s cosseno x. Bom, deixa eu ver se vai precisar... Não, tudo bem. Menos sx dividido por 1 mais s quadrado. Então, é isso aí, avaliado de 0 até t. Muito bem. Então, toda essa conta que a gente fez até aqui, nada mais é do que a integral primitiva. Encontrar a primitiva, que era a integral indefinida, lá do fim do cálculo 1 ou do comecinho agora, que a gente pegou na revisão, no comecinho da primeira aula de cálculo 2. Tá? Então, vou apagar aqui, que a gente já calculou a primitiva, agora a gente precisa calcular aqui os valores, né? Muito bem. Então, pessoal, cuidado com a simbologia, viu? Quando a gente coloca só a integral sem os numerozinhos, isso aqui vai ser uma função, que é a primitiva, tá? Então, a primitiva sempre mais k. Aqui não precisa colocar mais k, por quê? Mais aquela constante, porque vai ser avaliada nos pontos, não precisa. Então, isso aqui é uma função. Isso aqui, que quando tem os limites de integração, isso é um número, tá? Então, isso é uma função, isso é um número. Então, são coisas distintas. Então, cuidado. Quando a gente quer calcular só a primitiva, a gente faz isso aqui. Quando a gente quer calcular a área ou integral definida, a gente faz dessa forma e calculando um número. Então, isso aqui me dá um valor, um número. E isso aqui me dá uma função. Tá? Então, atenção a isso. Porque os símbolos na matemática são feitos para serem utilizados de forma correta. Vamos lá, então. Então, limite. Então, isso é o limite para t indo para mais infinito. De quem? Então, eu vou avaliar. No lugar do x, eu vou colocar t. E elevado a menos st seno de t menos s cosseno de t dividido por 1 mais s quadrado. Ok? Menos. E aí, no lugar de x, agora eu coloco 0. Então, e elevado a menos... Bom, menos s vezes 0 é 0. Então, e elevado a 0. Seno de 0 menos s cosseno de 0 dividido por 1 mais s quadrado. Ok? Então, esse limite que eu quero calcular. Esse daí é o limite para t indo para mais infinito de quem? Bom, vamos lá. Aqui, seno de 0. Então, quando a gente olha lá no ciclo trigonométrico, se eu tenho aqui 0, o seno é a altura, esse ponto não tem altura. Então, seno é 0. E o cosseno? O cosseno é 1. Então, esse aqui é 1. Tá? E elevado a 0 é 1, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, tenho menos aqui, menos com menos, mais. Tá? Então, essa parte aqui vai me dar quanto? Essa parte vai ficar 1 em cima, dividido por... 1 em cima não, 1 vezes s, né? Então, vai ficar s em cima, dividido por 1 mais s quadrado. Tá? Vai ficar dessa forma aqui em cima. Tá? E essa aqui? Então, essa daqui eu já não consigo mexer, eu tenho que avaliar. Então, e elevado a menos st seno... Então, isso aqui vai ficar o limite de e elevado a menos st vezes seno de t menos s cosseno de t dividido por 1 mais s quadrado. Tá? E aqui vai ficar separando aí o limite, né? Mais o limite para t indo para mais infinito de 1, né, de s, né, em cima, 1 mais s quadrado embaixo.
Bom, note que isso aqui não depende de t. Então, para t indo para mais infinito, esse limite aqui é o mesmo valor, que é s sobre 1 mais s quadrado. Agora, quanto que dá esse limite aqui? Bom, esse limite aqui, ó, 1 sobre s quadrado, ele é um número. Então, eu posso tirar ele aqui para fora, é uma constante. Então, isso vai ficar 1 sobre 1 mais s quadrado vezes o limite para t indo para mais infinito de e elevado a menos st vezes seno t menos s cosseno t. Ok? Mais, aí aqui vai dar s sobre 1 mais s quadrado. Bom, como que eu analiso esse limite, então? Esse limite aqui, pessoal, a gente pode observar o seguinte. O que acontece com e elevado a menos st? O s é um número positivo. Então, se o t está indo para mais infinito, não é? Então, s vezes t está indo para mais infinito. Agora, menos st está indo para menos infinito, porque trocou o sinal. Então, quando a gente olha para a exponencial, o gráfico da exponencial, como que ela é? O gráfico da exponencial, ela vai vir lá, quase no zero aqui, passa aqui no 1 e sobe. Ok? Então, essa daqui é y igual a e elevado a x. Tá? Bom, então, se eu tenho t indo para mais infinito, st vai para mais infinito e menos st vai para menos infinito. Quando o expoente da exponencial vai para menos infinito, ela vai para zero. Ela vai indo cada vez mais para zero. Se ela vai para zero, então esse limite aqui, esse carinha aqui, vai para zero. Bom, se ele vai para zero, quanto que é a... E essa daqui, essa função aqui, seno t menos s cosseno t. Bom, a função seno, qual que é o maior valor possível dela? É 1. Então a seno está entre menos 1 e 1. E a cosseno? Entre menos 1 e 1. Certo? Então essa função aqui, ela é uma função limitada. Aí lá do cálculo 1, na parte de limites, a gente viu um teorema que fala que se eu tenho o limite do produto de duas coisas, uma vai para zero e a outra é limitada, então o limite final é zero. Então esse limite aqui é igual a zero. Então o limite total, a integral total, vai ser esse zero, só sobra aquilo lá, s sobre 1 mais s quadrado. Ok? Então a conclusão é que a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos sx cosseno x dx é nada mais, nada menos do que s sobre 1 mais s quadrado. Okay? Então esse é o valor da integral imprópria aí para esse caso.